de gotículas em um dispositivo tipo T. Ok? Bom, o que a gente... Aqui eu estou apresentando as fórmulas aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né? O mais importante é o método em si, né? Para a parte da tensão superficial, a gente usa um modelo que foi proposto por Hu e Adams, né? Que é chamado de Continuous Surface Model. Okay? É uma forma de você modelar mais de um fluido e provocar uma força de tensão superficial entre os dois, né? Como é que a gente faz para descrever a separação entre os dois fluidos, né? A gente cria algo chamado Color Index, né? Uma funçãozinha, basicamente é um step, né? Onde ele diz, se esse valor dessa função for 1, eu estou trabalhando em um fluido. Se for 0, eu estou trabalhando em outro. Então, eu consigo descrever a fronteira entre os dois fluidos, e, com isso, eu consigo calcular a região onde eu tenho que aplicar essa força de tensão aqui, né? Essa força de tensão superficial. Bom, esse método aqui funciona muito bem, porque uma das coisas que a gente quer é conservar o momento linear, a gente não quer que nossa simulação, ao longo do tempo, ela exploda numericamente. Tem alguns trabalhos, algo bastante inicial na parte de microfluídica, né, em microcanais, e ela é um método que o pessoal está começando a usar para fazer simulação de multifásicos, né, fluidos multifásicos. Ok? Bom, e o que mais que o nosso método está implementando? Ele está implementando uma metodologia genérica, chamada generic, né, que é o SDPD. O que ele visa fazer isso, né? O SDPD significa Smooth Dissipative Particle Dynamics, que é uma formulação que ele adiciona pequenas oscilações numéricas no método, né? O que acontece? À medida que a gente vai reduzindo a escala do problema, pequenas flutuações microscópicas podem afetar o comportamento do fluido, né? É o que o método de dinâmica molecular visa fazer. Só que qual que é a limitação da dinâmica molecular? Você está trabalhando com passos de integração, ou seja, o seu sistema avança no tempo em ordem de picosegundos, né? Então, para você simular 1 segundo de simulação, vai levar muito tempo. Então, como a gente quer levar isso para uma escala mais rápida de tempo, o SPH resolve esse problema, só que para incorporar essas variações numéricas do dinâmica molecular, a gente adiciona um termo de flutuação na pressão, que leva em conta uns parâmetros, né, de Boltzmann, de temperatura do fluido. Ok? Então, é isso aqui, essas duas características que a gente está adicionando à formulação tradicional do SPH. Bom, como é que a gente vai testar, né? Por ser um método novo, a gente primeiro trata com problemas de benchmark, né? São problemas iniciais que a gente sabe a solução analítica. Então, o primeiro que a gente usa é um fluxo de Poisson, nada mais é do que um canal, 1 milímetro, com um único fluido com características da água, e eu aplico uma força. Bom, o que eu sei desse tipo de fluxo? Eu sei que vai ser um problema que vai formar uma frente de ação, né, um formato desse tipo, devido às características de borda do canal, né, a velocidade máxima vai ter que ficar no meio. E a gente simula esse problema. Então, o que eu tenho aqui? Cada um desses aqui são as minhas partículas, o diagrama de cor é o diagrama de velocidades, e eu destaquei aqui uma camada de fluido. E eu estou passando no tempo, né? Então, à medida que a simulação vai avançando, devido a uma força de corpo empurrando o fluido, né, fazendo o fluido fluir da esquerda para a direita, você vê a formação da frente, né, da diferença, a camada de escoamento mesmo do fluido em um canal, né? Bom, como a gente está testando, a gente tem uma solução analítica, e a gente pode ver que depois de um determinado tempo, mais ou menos 20 segundos, a gente já tem praticamente o problema dando a mesma resposta que a solução linear, né? Isso aqui é um problema de benchmark, né, para a gente ter certeza de que o método está funcionando, né? Qual o outro problema que a gente usa como referência? É um fluxo de Couette. O que é isso, né? A gente tem uma parede parada e uma parede inferior parada, velocidade 0, e uma parede superior se deslocando com uma velocidade constante, Vs, né? Seria um fluxo cisalhante aqui. O que a gente espera desses problemas, né? Mesmo fluido, características semelhantes à água, a gente espera que ele forme o perfil de velocidade vá de 0 até a velocidade máxima da parede, né? Seria, já que você está
já que embaixo está parado e em cima está andando com a velocidade VS, é isso aqui que você normalmente gostaria de visualizar. Bom, a gente fez a mesma coisa, colocamos algumas partículas, montamos um modelo e começamos a simular ele no tempo. Então, o que a gente vê é a deformação da partícula, né, o perfil de velocidade dos resultados, né? E a gente compara também com uma solução linear, uma solução analítica que a gente já tem a resposta. E a gente vê que depois de um determinado tempo, aqui no vermelho, o resultado analítico começa a se aproximar do resultado numérico que a gente tem. Bom, esses dois problemas servem para verificar o fluxo, apenas o escoamento do fluido, né? Para verificar os problemas de tensão superficial, para ver se a formulação de tensão superficial está ok. O que a gente fez? A gente pega uma gota quadrada, né? Isso aqui não dá para fazer, acho que no mundo real, mas seria a nossa... ok. Seria o nosso problema de benchmark. A gente coloca uma gota quadrada e, sem ação de força externa nenhuma, a gente vê ela se deformar apenas devido à força superficial. E o que a gente vê é, ao longo do tempo, devido aos fenômenos de superfície, ela se torna redonda, né? O que a gente espera, uma gota no espaço ficar no seu formato de menor energia. Okay? E a gente testa também o problema com duas gotas, né? Seriam dois fluidos, vocês podem imaginar água e óleo, separados, não imissíveis, né? Dois fluidos não imissíveis, sem nenhuma força externa, devido apenas à força superficial, elas têm que ficar circular, né? E é isso aqui, é isso aqui que a gente vê, né? A formação, o efeito, né, da tensão superficial e agindo em cima dos dois fluidos que não são miscíveis. Tá, ok? Bom, a partir daí a gente já tem uma certa validação do nosso problema. O que a gente vai fazer agora é tentar aplicar alguns problemas mais reais. Então, a gente colocou dois escoamentos em canais, duas configurações diferentes. Dois fluidos separados por dois fluidos inteiros e outro é uma gota em um canal. Então, a gente faz a mesma coisa, a gente aplica os fluxos e vê os resultados, né? Aqui, como a gente está meio sem tempo, eu vou colocar direto os vídeos, né? Então, o que a gente tem, né? Aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui são os três fluxos, né? Então, aqui eu tenho em cima dois fluxos cisalhantes, então eu tenho aqui a gota, e aqui é o outro fluido sendo cisalhado, e os efeitos de tensão superficial formando as gotículas, né? E aqui é o escoamento da gota em um canal, devido a uma força de corpo. Okay? São esses resultados que a gente está começando a obter. O que a gente está trabalhando agora? A gente quer trabalhar em problemas mais reais. Então, a gente começou a trabalhar com microcanais, né, escoamento em microcanais, e a gente está tentando comparar com alguns resultados experimentais. Esse aqui é um resultado do Daniel, lá do CCS. A gente montou uma simulação semelhante para tentar validar o início da formação de uma gota. Ok? Bom, quais são as conclusões, né? A gente propôs uma nova metodologia de SPH para escoamentos multifásicos com tensão superficial, e esse método se apresenta como uma boa alternativa para problemas de microfluídica, problemas multifásicos e com mudanças topológicas, né? A gente está querendo futuramente trabalhar com problemas reais, né? E também depois a gente quer passar essa implementação para um problema de maior dimensão, né? Que ainda o problema acaba sendo o tempo computacional desses métodos, né? Bom, queria agradecer à FAPESP pelo financiamento do projeto, por patrocinar os equipamentos, e a Unicamp também, que é de onde eu venho. Okay? Obrigado pela atenção. Perguntas? Meus parabéns. Okay, uma obrigado. pergunta era o tempo de máquina mesmo, né? Quanto tempo vocês precisam, né? O poder computacional? Bom, uma simulação dessa aqui, né? Por exemplo, do fluxo do escoamento no canal aqui. Do escoamento do canal tem mais ou menos 8.000 partículas e leva 4 dias para simular. Então, computacionalmente pesado mesmo, tá, né? 4 dias, Não é muito divertido esperar, né? E quando você falou do kernel, né, das interações com os vizinhos mais próximos, qual é o limite de interação? É até a segunda camada de vizinhos mais próximos? Né? Como que vocês definem isso? Tá. Então, isso aí
esse kernel de interação aqui, voltar. Esse kernel de interação, ele vai depender do fluido mesmo, depende do material, né? O que a gente trabalha muito é o formato dessa função aqui, se ela é mais fechadinha ou mais aberta. O que ele tem que ter? A integral sobre a região tem que ser igual a 1, no ponto central ele tem que ter um valor fixo, tem algumas características, mas depende de cada caso mesmo. Cada fluido que você está trabalhando, você tem que escolher um kernel mais adequado. Não é algo... Não tem algo fechadinho ainda. Ok? Olá. Okay? Oi. Opa. Aqui. Ele perguntou sobre o tempo, aqueles 4 dias. Eu perguntaria para você, aliás do tempo, relacionado com o sistema de cômputo. Uma computadora normal ou você precisa de um computador, sei lá, com quanto de memória RAM, quanto de processamento? Você diz em relação ao hardware necessário? Então, esse código aqui, ele se pode rodar no seu notebook mesmo, porque como é um código que a gente fez, ele é todo programado em C, ele não está otimizado, ele roda em cima de apenas um único núcleo. O que a gente quer fazer é passar todo esse código para algo que a gente chama de CUDA. A gente vai rodar o código em cima de processadores gráficos, GPUs, esses de jogos mesmo. E a expectativa que a gente tem é que, ao paralelizar o código, a gente vai poder rodar as simulações praticamente em tempo real. Seja modos parâmetros, dá o play, você consegue ver ela funcionando. Então, a gente está na etapa de passagem para o cluster, seria para um cluster. É pouco, é um computador normal. 4 GB de RAM você consegue simular. 4 GB de RAM, um processador quad-core, 3 GHz, ele resolve o seu problema. Esse código aqui, né? Quando a gente paralelizar, o ideal mesmo seria um cluster, né? Um computador mais ou menos de, vamos colocar assim, uns 5, 6 mil reais. Não é um equipamento tão caro assim para fazer simulações em tempo real, né? Desses problemas. Ok? Bidimensional. Tudo 2D, Uhum. 3D o problema aumenta, porque aí você começa a ter vários planos de partículas, né? Aí o problema cresce ordem n quadrado, né? Aí é problemático, Aí tem que paralisar, não tem jeito. Sim, vai ser, porque cada partícula representa uma certa alocação de memória, isso aí. Uhum. 3D é problemático. Bom, aqui parabéns pelo trabalho. 4 dias é nada. 4 dias de máquina não é nada. Fica tranquilo, tá bem o tempo. Tá bom. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Tem como você discretiza, né? Você tem todos os pontos discretizados. Uhum. Eu queria saber se tem alguma condição de contorno para você fazer um contínuo. Para fazer? Depois a modelagem para voltar para o caso contínuo. Exatamente. Justamente é o kernel. Tá. O kernel de interação, o que você vai fazer? Eu quero achar o valor que está aqui no ponto, né? Uhum. O kernel, por ser uma função contínua, você faz uma interpolação, igual a elementos finitos. Tá. Né? Os elementos finitos você resolve nos nós, e a partir das funções de interpolação você acha no meio do elemento. O partículas é o mesmo, só que a gente usa a função de kernel. Entendi. E você tentou fazer para nanocanais, algo desse tipo? A nano? Nano não. O menor que a gente fez foi 300 microns. Tem alguma limitação ou não? Tamanho não. Teoria não. O método conseguiria discretizar até qualquer tamanho. Ok? Aí o que pode acontecer? É o aparecimento de algumas físicas novas. Isso. Aí você teria que acoplar no seu modelo, nas suas Exatamente. equações diferenciais, os novos comportamentos. Né? Uhum. Como? Potencial elétrico? Você não... Como Por um assim? sistema tipo grafeno, você tem que usar dinâmica molecular. Você não vai poder usar isso. Você tem que botar o potencial apropriado para isso. Vai ter outras interações. Aí não sei, porque o que acontece? A ideia é que quando você vai baixando muito o tamanho, talvez seja interessante mudar para uma dinâmica molecular. Tem outra física acontecendo. Né? Aí se for uma física que não possa ser discretizada por SPH, talvez você teria que voltar para do MD, né, Molecular Dynamics. Exatamente. Uhum. Peço para o pessoal, sempre que for fazer as perguntas, fazer no microfone que nós estamos gravando. Hugo, parabéns pelo trabalho, muito bacana essa parte de simulação.
Minha pergunta assim vai mais por aplicação prática, né, que eu estou necessitando no momento. A gente está tentando construir um sistema de difusão de uma molécula de um fluido para o outro dentro de um microcanal. Então a gente vai unir 2 fluidos. Certo. E a gente queria saber quanto tempo dentro desse microcanal essa molécula sairia de um fluido e iria para o outro fluido, normalmente por difusão. A minha pergunta é possível simular algo desse tipo para saber principalmente o comprimento que eu iria necessitar para fazer com que essa molécula saia de um fluido e vá para o outro? Você tem a equação de comportamento, a física do comportamento dessa difusão? Se você tiver a física, teria como a gente discretizar ela, aplicar o método e ele simularia, né? Tá, mas então seria possível, a gente não tem, na verdade, mas não sei se dá para determinar essa... Se você teria que começar com algum equacionamento mais básico e ir acoplando novas características ao modelo. Mas ele permite que você faça difusão sem problema, né? Tá bom? Pessoal, eu adoraria continuar a discussão aqui, mas a gente tem que continuar com a programação. Eu peço que vocês continuem a fazer as perguntas depois para o Hugo, né? Após terminar a sessão. Eu também tenho algumas perguntas para fazer para ele depois. Vou esquecer de falar com você. Vamos agradecer novamente. Nosso próximo palestrante aqui é o Juliano Passaretti Filho, da Unesp. Só um minutinho para trocar aqui o... Juliano vai apresentar para a gente o trabalho de determinação de ferro 3 por imagens digitais para estudo de corrosão de placas metálicas usando microsistemas à base de poliéster. Você tem 15 minutos para apresentar. Obrigado, Juliano. Bom dia, meu nome é Juliano Passaretti, eu sou pós-doutorando no Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Esse trabalho, antes de começar, né, o título de determinação de ferro por imagens digitais, ele foi aplicado para um estudo de corrosão em placas metálicas de aço, e para fazer esse estudo nós desenvolvemos um sistema de microanálise total usando como base o poliéster. Esse estudo ele veio para atender uma demanda do grupo de eletroquímica da Unesp de Araraquara, que tinha um problema em determinar a taxa de corrosão de placas metálicas, e, ao longo da apresentação, vou mostrar um pouquinho o problema que eles estavam tendo e como nós conseguimos resolver. Então, o motivador, o principal ponto que nos motivou a fazer esse trabalho foi a corrosão. A corrosão é um processo reversível que acontece devido a uma reação com o material com o ambiente.
e resulta no consumo desse material. E o custo indireto desse processo para a economia dos países é extremamente grande. Quando nós olhamos os Estados Unidos, por exemplo, 6% do GDP, que é muito parecido com o nosso produto interno bruto, 6% dele é gasto só por causa de perdas do processo de corrosão, estima-se isso. E só para ter uma ideia de valores, nos processos de tratamento de água, esgoto, os processos de corrosão geram um prejuízo de 36 bilhões, na indústria de motores 23 milhões e na indústria de defesa 20 bilhões, nos Estados Unidos, tá? Sem contar o resto do mundo. E tudo que é relacionado a peças metálicas, a gente sempre esquece que essas peças elas costumam sair de um país, andar longas distâncias, o minério ele é refinado, são feitas as placas, depois o produto volta para o país que recebeu o minério. O Brasil ele tem uma exportação de minério relativamente alta e nós exportamos muito aço do exterior. Nos processos que acontecem de corrosão, na corrosão atmosférica, você tem uma particularidade. Você tem uma fina camada de eletrólito formada sobre a superfície do material que vai sofrer a corrosão. Por quê? Porque esse eletrólito ele vem da umidade relativa do ar. E o método mais recomendado para fazer esse tipo de ensaio é o STM, que é um método gravimétrico. Então, nos ensaios que são realizados para determinar a taxa de corrosão dessas placas metálicas, é feito um estudo simulando a placa metálica num ambiente corrosivo, e esse estudo é chamado de ensaio de corrosão acelerado. Nesse tipo de estudo, você tem a placa antes da corrosão e após a corrosão. O problema é que na corrosão atmosférica esse processo é muito lento. Isso acaba demorando dias, semanas, meses. E, no ponto de vista econômico, isso não é viável, porque muitas vezes, quando o material chega na indústria, as pessoas têm que saber, de certa forma, se o material está bom ou não para se utilizar nos processos. Então, com o objetivo desse trabalho, nós desenvolvemos um sistema colorimétrico de microanálise total, e esse dispositivo ele tem um sinal baseado em imagens digitais, para poder avaliar essa taxa de corrosão dessas placas. Bom, o procedimento está bem mostrado aqui. Nós temos uma placa antes do processo de corrosão, nós colocamos ela no processo de corrosão acelerado. Esse é o resultado da placa após o processo. Pode ver, né, ela foi corroída. Isso aqui é um ensaio de mais ou menos 1h30, 2 horas. Esse aqui, o que acontece depois que você adiciona ao material uma solução que na literatura é conhecida como solução detergente, que tem uma mistura de ácido clorídrico e hexametilamina, que é produzida para solubilizar esse óxido produzido na superfície do material. E após esse processo, a placa é limpa e é determinado a massa dela por gravimetria. Mas, como eu disse anteriormente, essa massa geralmente é muito pequena. E esse delta é quase impossível de ser determinado. Qual que foi a ideia? Quando nós fazemos o processo aqui de solubilização dessa camada de óxido, o ferro, a mistura de ferro 2 e ferro 3 produzida na camada de óxido é solubilizada nessa solução detergente. Então, nós usamos essa solução para fazer a análise do nosso microdispositivo. E aqui, vocês podem ter uma ideia de como acontece a corrosão. Então, vai aumentando o tempo de um ensaio de corrosão, a placa ela vai ficando mais escura. Tanto que chega em 9 horas, você já não consegue determinar qual que é o tempo que a placa está exposta só pelo ensaio visual. E isso também é ruim, porque você não sabe ao certo o quão o material está ou não degradado. Então, para o desenvolvimento do microdispositivo, ele foi criado um design. Esse design resultou nessa plaquinha aqui, que foi impressa naquelas placas de transparência de poliéster.
aquelas usadas em apresentações, transparências, uma placa de custo bem baixo. Ela foi impressa numa impressora de toner e foram impressos esses 90 spots aqui. Essa plaquinha ela tem um design próprio para poder suportar o material que nós vamos usar para fazer a reação, que é o tiocianato de amônio. O tiocianato de amônio, então, é adicionado individualmente em cada spot desse, nos 90 spots aqui da placa, é colocado a 8 minutos a 60 graus Celsius em uma estufa, e no final você tem isso aqui como resultado. Você tem 90 spots impregnados com tiocianato de amônio em excesso, com um diâmetro mais ou menos de 3,4 milímetros. Então, você acaba gastando um volume muito diminuto de solução. Após o desenvolvimento do dispositivo, aí nós adicionamos a nossa amostra, que contém o ferro. Então, esse aqui é um exemplo da reação que acontece, é a reação clássica da literatura, que usa até para identificação em alguns grupos da química analítica qualitativa, que é o ferro na presença de tiocianato formando esse complexo vermelho. E como o meio está extremamente ácido, esse acaba sendo o equilíbrio que está em maior proporção. E, após a reação, nós adquirimos a imagem do dispositivo. A imagem do dispositivo foi adquirida por 2 métodos diferentes. Um usando o scanner e outro usando uma caixa. Essa caixa, na verdade, é fechada. Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil de observar como que é a plaquinha